Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos de volta. Venho trazer para você um módulo extra aqui no nosso curso regular de Estatística Inferencial para apresentar a você a presença do cálculo integral dentro da nossa matéria, ok? Vamos lá, vamos entender do que se trata, vamos juntos, vamos lá. O cálculo integral na estatística inferencial, essa é a nossa aula deste momento. Professor, o que é a integral e para que serve a integral? É o que nós vamos aprender a partir de agora, ok? Você certamente estudou aqui, já fez comigo o curso completo, não é? De estatística inferencial. Você se lembra certamente da boa e velha curva normal, a curva Z padronizada, aquela cujo desenho tem esse formato bonitinho, olha aí, ó, em forma de sino, ela é perfeitamente simétrica, ela é mesocúrtica, etc, etc. Vimos tudo isso. E de onde é que sai, de onde é que nasceu esta curva, professor? De uma função. Ah, professor, pelo amor de Deus, que função gigantesca é essa? Eu apresentei esta função para você lá na nossa aula de distribuição normal de probabilidade e a primeira coisa que eu disse foi: calma, não se assuste, porque você não vai ter que decorar, esta função. Ora, esta função, tá? É quem faz nascer com base nos parâmetros média aritmética e desvio padrão, com base nesses parâmetros, na verdade média aritmética e variância, ela faz nascer uma curva, a curva normal, tá? A curva normal que nós já sabemos, tá? Tem aquela forma de sino. E aí, por que foi que eu disse na ocasião que não precisaríamos decorar esta função que cria, que faz nascer a curva normal? Eu disse que não precisávamos, por quê? Porque neste caso específico da curva normal, quando nós dissermos que uma variável qualquer segue as características da curva normal, tendo média aritmética igual a tanto, desvio padrão igual a tanto, você já teria condições de traçar aqui o desenho da curva normal e você encontraria tudo o que a questão lhe perguntasse a respeito desta variável aleatória, tá? Que segue as características da curva normal. Você teria condições de encontrar as respostas procuradas fazendo uma mera consulta numa tabela de probabilidades. Ah, professor, então imagine que aqui, só para efeito de lembrança, imagine que aqui essa variável x representa os pesos de um grupo de crianças e adolescentes. A média desses pesos é 30 quilos, aí você aprendeu comigo, ó. Traz a média bem para cá, para o tracejado central dessa curva. Desvio padrão é igual a 5. Se a questão quisesse saber qual é a probabilidade de uma criança, uma adolescente aqui desse grupo, apresentar peso variando de 35 quilos até 40 quilos, uma hipótese que eu estou criando, o que você iria ter que investigar na realidade era exatamente esta área abaixo da curva, representada aqui, limitada por esses dois valores de x, 35 quilos e 40 quilos. Aí, se você bem se lembra, você aprendeu comigo que existe uma única tabela de probabilidades para curva normal. E esta única tabela referia-se à curva normal padronizada Z. Ah, professor, então nós tínhamos que fazer um trabalhinho para transformar os valores de x em valores de Z correspondentes. A média da variável normal padronizada Z era sempre igual a 0. E aí você transformava o 35 quilos, que é valor de x, em um valor de Z correspondente, transformava o 40 quilos, que era valor de x,
em valor de Z correspondente. Você se lembra direitinho como é que a gente fazia isso, né? A gente pegava, por exemplo, os 35 quilos. Para transformar esse valor de X em valor de Z, você subtraía do valor da média do conjunto, que era 30, e o resultado dessa subtração você dividia pelo desvio padrão do conjunto, que é 5. Aí ficava assim, 35 menos 35, 5 dividido por 5, 1. Ou seja, esse valor de X igual a 35 correspondia a um valor de Z igual a 1. Correspondia ao valor de Z igual a 1. E para transformar o 40, que é o valor de X, em valor de Z, mesmo esquema, pegava o valor de X, subtraía da média do conjunto, dividia pelo desvio padrão, 40 menos 30, 10, 10 dividido por 5, 2, e aí você dizia, esse valor de X, 40 quilos, corresponde ao valor de Z igual a 2. E aí você fazia as consultas necessárias, trabalhamos exaustivamente este assunto, você fazia 2 consultas, primeiro para descobrir essa área daqui para cá, do Z igual a 0 até o Z igual a 2, depois para descobrir essa área do Z igual a 0 até o Z igual a 1, e esta áreazinha que nos interessava, bastava você subtrair, esse asterisco aqui, dessa bolinha bem aqui. Pronto, pronto. Bastava fazer essas 2 consultas, fazer essa subtração, e esta área já era a resposta, já era a probabilidade que a questão estava perguntando. Ah, professor, então veja que tudo começa a partir de uma função. Esta função vai definir uma curva, esta função vai definir uma curva abaixo da qual nós encontraremos as probabilidades que estamos procurando. Portanto, meus amigos, esta função que define uma curva de probabilidades, ela vai ser chamada de função densidade de probabilidade. Agora veja, trabalhamos ali nesse começo, eu trabalhei mostrando, relembrando a curva normal, que é uma curva de probabilidade. Mas, e se a questão trouxer uma outra função específica, uma função que não tenha nada a ver com aquela da curva normal, tá? Para definir uma outra curva de probabilidades que vai representar uma variável aleatória qualquer. Como é que vai funcionar então, professor? Então veja, relembrando, o nome desta função que define uma curva de probabilidades, repito, é função densidade de probabilidade. Às vezes, na maioria das vezes, vem o nome completo. Função densidade de probabilidade. Às vezes vem resumido, dizendo apenas, considerando a função densidade, você já sabe do que se trata. Esta função densidade serve para quê mesmo, professor? É ela quem vai definir a curva de probabilidades. Ah, muito bem. É a função densidade quem define a curva de probabilidades. No caso, meus amigos, no caso da função, da curva normal, quando nós estudamos a curva normal, a distribuição normal de probabilidade, olha qual era a função densidade de probabilidade. Olha qual era. Não precisamos decorá-la. Por quê? Porque para essa função densidade de probabilidade, a curva de probabilidade que ela gerava era a curva normal, tá? E aí, meus amigos, sendo aqui a curva normal, quando nós precisávamos descobrir quanto valia uma determinada área abaixo dessa curva, não precisávamos fazer cálculos, bastava nós consultarmos a tabela da curva normal padronizada Z.
nós aprendemos isso, tá? Mas, professor, e se a prova trouxer uma outra função, densidade de probabilidade, que não tem nada a ver com essa aqui da curva normal, que vai dar origem a uma outra curva de probabilidades totalmente diferente dessa curva normal, como é que vai funcionar, tá? Então vamos lá, é isso que nós temos que aprender agora. Imagine você que para uma função densidade de probabilidade qualquer, uma função qualquer, quando você veio desenhar o gráfico, quando você veio plotar, nós usamos esse verbo, né? Plotar o gráfico que representa aquela função, imagine que o gráfico foi esse bem aqui. Você está percebendo que aqui não tem absolutamente nada a ver com o desenho da curva normal. Está aqui uma função desenhada graficamente. E aí, professor, se este gráfico nasceu de uma função densidade de probabilidade, então eu já estou entendendo que a área abaixo dessa curva representará probabilidades. A área embaixo dessa curva representará probabilidades. Ocorre, porém, professor, que eu estou puxando aqui pela memória da minha época de colégio, estou puxando pela memória da minha época de colégio para saber como é que eu calculo a área, olha aí, ó, essa áreazinha amarela, abaixo de uma curva. Não estou lembrando não, professor, estou lembrando não. E eu já sei que quando a questão perguntar qual é a probabilidade tal, relacionada a esta função densidade e, obviamente, relacionada a este gráfico, com essa curva de probabilidades, eu terei que descobrir esta área abaixo da curva. Como é que eu faço, professor, para encontrar esta área abaixo de uma curva de probabilidades? Vamos lá. Está aqui a nossa curva, reproduzir, tá? Reproduzir a nossa curva. Olha aqui qual é o artifício que nós vamos usar para tentar descobrir esta área abaixo da curva. A curva está traçada de vermelho. Estou usando aqui esse artifício. Eu dividi essa área abaixo da curva em vários retângulos de mesma base. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu estou chamando aqui, eu vou chamar aqui essa base, olha aí, ó. Essa base está, ó, no eixo horizontal X. Vou chamar essa base de ΔX, esse pedacinho, tá? Ah, professor, e essa altura desse primeiro retângulo? Veja que a altura bate aqui, ó, bate na curva, ela bate na curva, começa aqui na origem da curva. Então é como se essa altura aqui fosse o Y. O Y é o f de x. Ah, tá certo, ó. Olha aí, ó. O Y é o f de x, a função de x. A função de x é o y. Pronto, então, quando eu multiplico, quando eu encontro a área desse quadradinho, eu tenho f de x vezes ΔX. ΔX é essa base desse retângulo que eu tracei. Então aqui eu tenho um segundo retângulo. Olha aqui, ó, a base dele é igual, ΔX. E a altura dele já mudou, é o f, mas é o f de x. A altura começa onde toca bem aqui, ó, na curva, na função f de x. E aí eu faço, olha a área desse segundo quadradinho, ΔX vezes f de x. Aqui mais um quadradinho. Qual é a área desse quadradinho? F de x, que é a altura, vezes ΔX, que é a largura. Olha esse quadro, mais esse próximo quadradinho. Qual é a área desse quadradinho? F de x, que é a altura, vezes ΔX, que é a largura. E aqui de novo, olha esse último quadradinho. F de x, que é a altura, vezes ΔX, que é a largura. Professor, rapaz, eu estou achando que esse método que você está usando aqui, ele não vai ser muito perfeito não, professor.
Por quê? Porque eu estou verificando aqui que ficam vários espaços abaixo da curva, pequenos espaços, é verdade, mas ficam alguns espaços abaixo da curva que não são compreendidos aqui pelos quadradinhos, por esses retângulos. Eles não são compreendidos totalmente pela área desses retângulos. Vocês estão vendo aí, não é? Dá para ver que existem falhas aqui na determinação desta área total abaixo da curva. Todo mundo está percebendo aqui, eu vou pintar aqui de vermelho, ó, que temos aqui, ó, um espaçozinho aqui que não está contemplado pelos retângulos. Tem aqui mais um que não está contemplado. Ah, tá falhando, né? É, professor, esse método aqui, ó, ele está meio falhando, não está muito perfeito, não. Não está muito perfeito, não está muito perfeito. Estão enxergando que tem umas falhas aqui bem cruéis? É, professor, ó, tem umas falhas bem cruéis. Só criar os retângulos e somar as áreas do retângulo não está perfeito, não. Agora, veja que aqui nesse primeiro desenho que eu fiz, o ΔX, a largura dos retângulos está muito grande, tá? Se eu quiser trabalhar com retângulos abaixo da curva, retângulos com o ΔX menor, a base menorzinha, olha o que acontece, ó. Aqui eu estou com o mesmo desenho, da mesma função, densidade de probabilidade. Aqui está a minha curva de probabilidades, tá? Só que agora, o que foi que eu fiz? Agora eu criei retângulos com um ΔX menorzinho, ó. Ah, eu estou diminuindo o tamanho da base dos meus retângulos. Ah, professor. Então, a área desse primeiro retângulo vai ser f de x, que é o y, né? F de x vezes ΔX. Do segundo retângulo, f de x vezes ΔX. Do terceiro retângulo, f de x vezes ΔX, e assim sucessivamente. Você já consegue perceber neste segundo desenho uma diferença em relação ao primeiro. Que diferença é essa, professor? É só pelo fato de nós termos reduzido a base dos retângulos, e com isso temos um número maior de retângulos, tá? Com essa base reduzida dos retângulos, o somatório das áreas dos retângulos que agora estão aqui desenhados já se aproxima um pouco mais, da área abaixo da curva. Diminuem aquelas brechas, você está enxergando? Diminuíram aqueles espaços que não estão abrangidos aqui pelo desenho, pela área, pelo somatório da área dos retângulos que agora tem uma base menorzinha. O ΔX está diminuindo. Ah, professor, estou vendo aí, ó. Enquanto no desenho anterior a área das brechas não preenchidas pelos retângulos era bem maior, estão vendo, ó? Agora já diminuiu, professor, ó. É só um pedacinho aqui, ó, já está diminuindo. Ou seja, o método aqui de criar os retângulos, não é, abaixo da curva e somar as áreas dos retângulos, agora já está um pouquinho melhor, professor. Já está se aproximando um pouco mais. A área não contemplada, né, pelos retângulos já diminuiu em relação ao desenho anterior. Olha aí, tá vendo, ó? E aí você começa a perceber, quanto mais eu criar no desenho retângulos em que o ΔX seja menor, cada vez menor, o resultado total do somatório dos retângulos
mais e mais se aproximará da verdadeira área abaixo da curva. Olha mais uma para fechar aqui o raciocínio. Olha o que eu fiz nesse próximo desenho. Olha o que eu fiz aqui. Eita, professor, agora que o negócio está bom. Eu diminuí ainda mais a base, né, do meu retângulo ΔX. Ficou bem pequenininho agora. Bem pequenininho. Professor, rapaz, e quando agora eu fizer, veja bem, quando eu fizer agora o somatório destas áreas dos retângulos, tá? Quando eu fizer o somatório dessas áreas dos retângulos, você já sabe que cada área de cada retângulo dessa aqui, ó, é o ΔX vezes o f de x. A área de cada retângulo é f de x, que é a altura do retângulo, vezes ΔX, que é a base. Quando você somar todas as áreas de todos os retângulos, você vai se aproximar da área total abaixo da curva. Vai ser o somatório da área de cada retângulo, f de x vezes ΔX. Entendi, professor? Até aqui eu estou entendendo. Agora veja bem, quanto maior for o número de retângulos, dito de outras palavras, quanto menor for o ΔX, a base do retângulo, mais a área do somatório dos retângulos se aproximará da verdadeira área abaixo da curva. Veja que agora as brechas aqui não preenchidas pelos retângulos já vão ficando bem pequenininhas. Olha aí, gente, ó. As brechas não preenchidas vão ficando bem pequenininhas. Aí acontece o seguinte, preste atenção. Quando esse ΔX, largura, não é? Largura do retângulo, quando esse ΔX tender a zero, quando tende a zero, o que é tende a zero, professor? Se aproxima de zero. Quando essa basezinha bem aqui, o ΔX, fica bem pequenininha, quase beirando o zero, tendendo a zero. Ah, professor, aí este somatório muda de nome. Ele deixa de se chamar somatório e passa a se chamar integral. Olha o que acontece. Vou falar de novo. Quanto maior o número de retângulos, mais preciso é o cálculo da área sob a curva. Você já entendeu isso? Eu já ilustrei para você por desenhos. Quanto maior é o número de retângulos, mais preciso é o cálculo da área sob a curva. Daí, quando esse número de retângulos tende para o infinito, e dizendo isso em outras palavras, quando o ΔX, base do retângulo, tá, tende a zero, quando ele se aproxima de zero, fica bem pequenininho, você vai ter um número de retângulos tendendo para o infinito, e aquele somatório deixa de ser somatório e transforma-se no símbolo. Olha aí que parece uma cobrinha, tá vendo? Este é o símbolo da integral. Ah, meus amigos, olha aí. Então, fazendo isso, a área sob a curva será calculada exatamente desta maneira. Integral da função f de x vezes o ΔX, agora vai se transformar no que nós vamos chamar de dx. Aquele ΔX de antes está tendendo a zero, transformou-se no que nós vamos chamar de dx. E aqui está. É assim que você vai calcular a área sob a curva. Que curva, professor? A curva de probabilidades, que vai ser definida por uma função. Que função é essa, professor? É f de x, a função densidade de
probabilidade. Então veja o que pode acontecer numa prova. Olha aí, a questão vai definir dentro do enunciado ele vai definir uma função densidade de probabilidade. A questão vai definir uma função densidade de probabilidade e vai perguntar por alguma probabilidade referente a esta função e, obviamente, referente à curva de probabilidades que vai nascer desta função. Então, imagine que a questão diga assim: uma variável aleatória contínua é definida pela função densidade de probabilidade seguinte. E aí ela apresenta para nós esta função bem aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Eita, professor, essa função não tem nada a ver com a função normal, né? Da probabilidade normal. Tem não. Esta é uma função densidade qualquer, meus amigos, qualquer. A questão jogou lá no enunciado e vai perguntar sobre probabilidades referentes a essa função densidade. E aí, como é que vai funcionar? Olha aí, ó, na prova, veja, na prova você não vai ter que transformar esta função em um gráfico. Você não vai precisar fazer isso. Mas para efeitos ilustrativos está aqui. Essa curva vermelha aqui, ó, é justamente aquela função. É a representação gráfica daquela função, tá? Imagine você que a questão pergunte pela probabilidade de um elemento do conjunto apresentar valor variando entre 1 até 4. Ó, x variando de 1 até 4. Então para encontrar essa resposta, essa probabilidade, você terá que definir qual é a área abaixo da curva, definido por esses dois tracejados, ó, que variam do x igual a 1 até o x igual a 4. Professor, meu Deus do céu, como é mesmo que eu calculo a área abaixo de uma curva? Como? Acabamos de ver. Você vai trabalhar com esse tipo de função aqui, ó. Esse tipo de cálculo. A integral daquela função, ó, vezes dx. F de x dx. Integral de f de x dx. Você está vendo aqui que na parte de baixo da cobrinha da integral tem o 1. Na parte de cima tem o 4. Significa dizer que você vai fazer a integral desta função vezes dx, com x variando de 1 até 4, com x variando de 1 até 4. Olha aí qual seria o cálculo que você teria que fazer para definir esta área bem aqui, abaixo da curva, entre x igual a 1 e x igual a 4. Integral da função f de x está aqui, ó. A função f de x é aquela função que ele te deu. A função densidade de probabilidade. x2 menos 5x mais 9 vezes dx. Toda vida multiplique pelo dx, ok? Sempre vai ter a função multiplicada pelo dx. Você já sabe de onde nasceu esse dx. O dx era o antigo ΔX, quando o ΔX tende a zero. Vai se chamar de dx. Pronto, aqui está. Professor, então eu tenho que saber fazer esse cálculo aqui, ó. O cálculo da integral de uma função. Mas eu não sei fazer isso não, professor. É para isso que estamos aqui, tá? O propósito, o objetivo dessa aula é um só. É ensinar você a base, tá? A parte elementar, o conhecimento elementar a respeito do cálculo da integral de uma função qualquer. Ah, professor, rapaz, isso aí a gente não estuda, não é na faculdade de matemática? Na faculdade de matemática, na faculdade de engenharia, na faculdade de economia, talvez na faculdade de administração de empresas, alguns cursos específicos.
Pessoal da área de saúde, não viu. Pessoal da área de humanas, provavelmente, né, em alguns cursos também não viu, tá? Pessoal da área de, sei lá, letras, não, geografia, história, não viu. Por quê? Porque este é o cálculo diferencial e integral, tá? Que na faculdade a gente chama de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico, cálculo vetorial, né? Nós da engenharia, quem cursou engenharia, como é o meu caso, passa metade do curso estudando esse tal de cálculo diferencial e integral. Professor, tem que fazer 2 anos e meio de faculdade para aprender isso? Não, basta acompanhar esta aula, por quê? Porque eu vou ensinar para você a base. A base é o mínimo de conhecimento que você precisa para saber fazer a integral de uma função, tá? E ganhar o ponto na prova, é isso, tá certo? Então vamos ser pragmáticos. Professor, vou sair dessa aula conseguindo dar aula de cálculo diferencial e integral aí para todo mundo que eu quiser? Não, você vai sair com a base, repito, tá? A base do conhecimento necessário para calcular a integral de uma função densidade de probabilidade e com isso encontrar uma área sob a curva, que é aquilo que a questão vai perguntar de nós. Então vamos lá, perca o medo porque é simples, vou ensinar de uma forma bem mastigadinha, didática, fácil, você vai ver que não há bicho de 7 cabeças, tá? Não tem bicho, por quê? Porque não vamos aprofundar, além do necessário para você conquistar o seu ponto na prova. Vamos juntos, vamos lá, meus amigos. Opa, primeiro caso. Fica de olho nesse primeiro caso, tá certo? Imagine que a função densidade de probabilidade que você vai ter que integrar está nesse formato. X elevado a um expoente qualquer. E aí você precisa saber qual é a área abaixo dessa curva, tá? Como é que você calcula a integral de x elevado a um expoente a qualquer vezes dx? Então, meus amigos, funciona assim. Pegue o x, traga aqui para fora. E o expoente que aqui dentro da integral era a, vai virar a mais 1. E este a mais 1, este a mais 1, vamos lá, que estava bem ali, ó, lá em cima agora, ó, ele vai se repetir transformando-se no denominador. Professor, rapaz, que beleza, olha aí, ó, integral de, olha a função, x elevado a um expoente a qualquer vezes dx. Traz o x aqui para fora, o expoente vira a mais 1 e esse expoente repete-se aqui no denominador. Vamos treinar? Vamos treinar. Começou o treino. Não se assuste, acompanha com calma, tá? Acompanha com calma que a gente vai devagarinho, né? Rapaz, é igual o Martinho da Vila canta, né? É devagar, devagarinho. Vamos lá, gente, ó. Olha como esse exemplo número 1 se enquadrou, se encaixou no nosso modelo do primeiro caso. Olha aqui qual é a função que você vai fazer a integral, ó. X elevado ao expoente 2. E aí, professor? E aí que você traz o x bem para cá, ó, vai virar uma fração. Você traz o x bem para cá, o expoente que era 2, agora vai virar 2, o que, professor? Mais 1. E esse expoente que está bem aqui, ó, vai transformar-se também no denominador. Então ficamos assim. Olha como é que ficou a integral de x2 dx. Ficou essa fração, ó. X elevado a... Quanto é 2 mais 1? 3. E aqui embaixo, 2 mais 1? 3. Então aqui está. Já fizemos a primeira integral, né, da vida de muitas pessoas. A integral de x2 dx é x ao cubo dividido por 3. Professor, rapaz, por enquanto
tudo bem, né? Por enquanto, tudo bem. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Ah, vamos treinar mais, professor? Vamos. Olha o segundo exemplo. Integral de x elevado à quinta potência vezes dx. Qual é a função? Qual é a função, densidade, de probabilidade que eu vou ter que integrar agora, professor? Essa bem aqui, ó. X elevado à quinta potência. Ah, está dentro daquele modelo do primeiro caso. X elevado a um expoente qualquer. Como é que fica, professor? Vai ficar uma fração. Aqui em cima traga o x para cá. Esse x você traz para cá. E o expoente que antes era 5 dentro da integral, agora vira 5 mais 1. Vira 5 mais 1. E esse expoente 5 mais 1 vai repetir-se aqui no denominador 5 mais 1. Ou seja, olha como ficou a integral de x elevado a 5 dx. Ficou assim, professor. X elevado a 5 mais 1, 6. Sobre 5 mais 1, 6. x6 sobre 6. Ah, professor, rapaz, tô entendendo. Vamos para frente, vamos treinar mais um pouquinho. Dá uma olhadinha aí, gente, ó. Integral de 1 vezes dx. Ih, professor, essa daqui não se enquadrou naquele modelo. O modelo não era com a função x elevado a um expoente? Ah, então presta atenção aqui, ó. Qualquer coisa, olha isso aqui, ó. Qualquer coisa elevado a zero é sempre igual a 1. Você concorda? Ah, olha aí. Isto aqui é uma convenção matemática da exponenciação. Qualquer valor, seja qual for, elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, onde houver este 1 bem aqui, eu vou substituí-lo por x elevado a zero. Dá uma olhadinha, ó. Então, ficou assim, ó. Somatório não. Integral de 1 dx é a mesma coisa que integral de x elevado a zero vezes dx. Agora sim, agora caímos no modelo. Agora caímos no modelo do expoente. Então, como é que vai ficar? Passa o traço divisor, traz esse x bem para cá. Tá? E esse zero, professor? Esse zero agora vai virar 0 mais 1. Vai virar 0 mais 1. E esse 0 mais 1 vem aqui para o denominador também, 0 mais 1. E aí o resultado disso vai ser o seguinte. X elevado a 0 mais 1 é 1. Denominador 0 mais 1 é 1. Expoente 1 não precisa aparecer. Denominador 1 também não. Então você já aprendeu daqui a seguinte lição. Integral de x, olha aí, a integral de dx é igual a x. Opa, vamos guardar esse resultado, tá? Se eu quiser fazer uma integral de dx, só a integral de dx, sem nada, é igual a x e ponto final. Guarde isso aqui. Eu já demonstrei para você por que a integral de dx é igual a x. Você não vai esquecer mais, tá certo? Não vai mais esquecer, vai deixar guardadinha esta informação, integral de dx é igual a x. Ótimo, professor, vamos para frente. Quarto exemplo, dá uma olhadinha nesse quarto exemplo. Integral de 1 sobre x3 dx. Qual é a função densidade de probabilidade que eu vou ter que integrar agora, professor? Essa bem aqui, ó. 1 sobre x ao cubo. Se você bem se lembra das aulas de potenciação, né? Eita, rapaz, eu estou enrolado aqui com essa lousa. Se você bem se lembra das aulas de potenciação, se você tem um expoente que está no denominador e quer jogá-lo para o numerador, o que vai acontecer com o expoente? O que é, professor? Ele vai mudar de sinal. Então, se eu quiser jogar esse x3 lá para cima, ele vai ficar 1 vezes não precisa aparecer, vai ficar x elevado a menos 3. Ah, professor, quer dizer então que 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x elevado ao menos 3, professor? Sim.
tá? Isso aqui não é integral, isso aqui é potenciação. Um expoente, quando está no denominador, se você quer jogá-lo para o numerador, repete a base, mas o expoente fica com o sinal trocado. Ah, muito bem. Então, tanto faz você dizer aqui integral de 1 sobre x3 como integral de x elevado a menos 3. E aí caímos no nosso primeiro caso. Integral de x elevado a menos 3 dx. Ah, não pode esquecer o dx. Já sabemos que o dx é o antigo ΔX quando o ΔX tende a zero. Ótimo. E agora, professor? Agora vamos aplicar o que nós já aprendemos no primeiro caso. Esse x você traz para cá. Ótimo. E esse menos 3, professor, que era o expoente original, vai ser somado mais 1. E esse expoente agora, menos 3 mais 1, você traz para cá. Vira também o denominador. E aí vamos ter o seguinte, vamos lá. X elevado a... Quanto é menos 3 mais 1? É menos 2 sobre menos 2. Olha onde foi que nós chegamos aqui, ó. X elevado a menos 2 sobre menos 2. Professor, se eu quiser levar... Se quiser parar aqui, já pode. Mas se você quiser levar esse x elevado a menos 2 para não deixar o expoente negativo, você pode jogá-lo lá para baixo. Vai mudar de lado na fração, de cima para baixo. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu de baixo para cima. O expoente vai mudar de sinal. Então aqui vai ficar 1. Lá embaixo já havia o menos 2, que agora vai ser multiplicado por x elevado a 2. Ah, então ficou assim, ó. 1 sobre menos 2x2. Se quiser jogar esse sinal de menos bem para cá, ficamos assim. Menos 1 sobre 2x ao quadrado. Olha o nosso resultado aqui. Professor, tudo que nós fizemos até aqui, nesses primeiros 4 exemplos, tudo isso foi aplicação do primeiro caso. Quando a função que vai ser integrada é uma função no formato x elevado a um expoente qualquer. Ótimo, perfeitamente. Vamos treinar mais um pouco, tenho mais um exemplo para esse primeiro caso. Para fechar o estudo desse primeiro caso. Integral de x elevado a menos 2/5 dx. Qual é a função densidade de probabilidade que eu vou integrar aqui, professor? É essa. X elevado a menos 2/5. Olha como está no modelo do primeiro caso. X elevado a um expoente. Você já sabe que isto vai virar uma fração. Repete o x, esse expoente original aqui vai ser adicionado a 1 no meu novo expoente. Menos 2/5 mais 1. Menos 2/5 mais 1. Tá? E esse expoente agora vem aqui para baixo, do mesmo jeito. Menos 2/5 mais 1. E, professor, tem que somar fração. Matemática básica. Opa, que beleza, hein? A matemática básica sempre presente, né? Menos 2/5 mais 1, vamos fazer. MMC é 5. 5 dividido por 5, 1 vezes menos 2, menos 2. Repete o mais. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Quanto é 5 menos 2? 3. 3/5. Opa, olha aí. Então ficamos assim. X elevado a 3/5 sobre 3/5. Matemática básica de novo. Divisão de frações. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. E o denominador do denominador sobe. Vai lá para cima. E ficamos 5x elevado a 3/5. Tudo isso dividido por 3. Muito bem, está aqui o nosso resultado. Então, este primeiro caso da integral de uma função dx, uma função definida por x elevado a um expoente,
já ficou aqui bem trabalhado por nós. Eu creio que todo mundo já pegou direitinho aqui esse primeiro caso, já está fera, já está sabendo. Vamos para um segundo caso, vamos lá? Agora vamos lá. A função que você vai integrar, ela agora está nesse formato, ó. Uma constante qualquer, que eu chamei de k, multiplicada pela função f de x dx. Ah, então não é só a função, ó. Existe uma constante que está sendo multiplicada por ela. O que acontece quando eu for integrar alguma coisa e no meio dessa coisa tiver uma função, tiver uma constante multiplicando, professor? A constante vai simplesmente para o lado de fora da integral. Integral de uma constante vezes uma função dx é igual a constante vai lá para antes do símbolo da integral. Então vai ficar igual a constante k que multiplica pela integral de f de x dx. Então vamos estudar alguns exemplos com esse novo caso, tá certo? Vejam que cada caso vai se acumulando com o caso anterior, vai se acumulando. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo. Integral de 7x dx. Professor, eu estou enxergando aqui a presença de uma constante. Que constante é essa? A constante 7. O que é que vai acontecer com essa constante 7? O que é? Ah, muito bem. Ela vai migrar para o lado de fora da nossa integral. Vai ficar assim, então, ó. 7 vezes integral de... Quem foi que sobrou? X dx. Ah, muito bem, professor. E agora caímos aqui, ó, em um caso tradicional, no primeiro caso, porque o x sozinho é como se fosse x elevado a 1. Você concorda? Concordo, professor, plenamente. Então vai ficar assim, ó, 7 vezes, vamos fazer aquela integral de x elevado a 1 dx. Eu já sei, professor, vira uma função, vira uma fração, eu trago o x para cá, esse expoente que era 1, agora vai virar 1 mais 1, e esse 1 mais 1 vem aqui para o denominador, e aí ficamos assim. Essa integral ficou igual a 7 vezes x elevado a 1 mais 1, 2. Então, vezes x elevado a 2, dividido por 1 mais 1, 2. Olha o nosso resultado. 7x2 sobre 2. Ah, professor, rapaz, estou entendendo tudo, não estou achando difícil, não. Ótimo! Vai continuar fácil até o final. Vai continuar fácil até o final. Ótimo! Vamos treinar mais exemplo para esse segundo caso. Olha aí, gente, ó. Eita, professor, integral de 5 sobre x2 dx. Muito bem. Olha lá, eu quero primeiro começar levando esse denominador, o x2 que está no denominador, quero jogar para o numerador. Você já sabe o que acontece? Já sei, professor. Esse expoente 2 aqui, que está lá embaixo, foi lá para cima, vai mudar de sinal. Então vai ficar assim, ó, o 5 que já estava lá, e agora o x2 que estava no denominador, subiu e virou x elevado a menos 2 dx. Pronto, aqui está. Professor, eu estou enxergando agora que caímos no segundo caso, a presença de uma constante, a constante 5. O que é que vai acontecer com ela? O que é? Ela vai migrar para antes do símbolo, do sinal da integral. Aí vai ficar assim, ó, 5 vezes integral de x elevado a menos 2 dx. Ah, e olha aí, ó, essa integral voltou para o primeiro caso. Eu já sei fazer? Já sei fazer. Vai ficar assim, ó, 5 vezes, vamos fazer a integral de x2 dx. Vai virar uma fração, professor. Pega aquele x, ó,
o menos 2 que estava lá dentro da integral vai virar menos 2 mais 1. E esse menos 2 mais 1 desce bem para cá. Menos 2 mais 1. Ah, perfeitamente. Então ficamos assim, ó. 5 vezes x elevado a... Quanto é menos 2 mais 1? Menos 1. Sobre menos 2 mais 1, menos 1. Ah, professor, se quiser deixar assim, deixa. Se quiser ir além, se quiser jogar, veja, esse x elevado a menos 1. Veja que o expoente está negativo, ó. Se quiser jogar isso lá para baixo, para o denominador, ele vai lá para baixo trocando o sinal do expoente. Então vai ficar assim, ó. Esse menos eu já vou trazer bem para cá, ó. Menos 5 sobre x. Aqui está. Menos 5 sobre x. Eita, professor. Rapaz, eu estou gostando desse negócio de integral, professor. Não estou achando assim um bicho de 7 cabeças, não. E não é de fato. Não é de fato. Tanto é que nós vamos quase que matar agora. Matar o que nós precisamos saber com esse terceiro caso. Valha, professor, agora complicou coisíssima nenhuma. No que você vai integrar agora, vai aparecer um sinal de mais ou um sinal de menos. Tanto faz ser um sinal de mais quanto um sinal de menos. Quando que você vai integrar, a função que você vai integrar, na verdade é uma soma ou uma subtração, nós vamos colocar dessa forma. A integral de f de x mais g de x, também poderia ser um sinal de menos, vezes dx, é claro. Você vai desmembrar a integral de uma soma na soma de integrais. Soma ou subtração, tá certo? Então, se dentro da minha função original tem uma soma, eu vou desmembrar uma soma de duas parcelas, eu vou desmembrar esta única integral na soma de duas integrais. A integral da primeira parcela dx mais a integral da segunda parcela dx. Ah, professor, uma integral pode virar a soma de duas, ou a soma de três, ou a soma de uma com a subtração de outra. Não tem dificuldade nenhuma. É só desmembrar quando houver soma ou subtração. Vamos treinar, gente. Vamos treinar, porque treinando a coisa fica muito mais fácil. Dá uma olhadinha aí. Integral de 3x mais 7 dx. E o que é que você percebe? Percebe a presença de uma adição, uma soma. Ah, professor, neste caso, eu vou desmembrar essa integral, transformando-a em duas, na soma de duas integrais. É assim mesmo? Exatamente, aí vai ficar assim. Olha a primeira. A primeira é com a primeira parcela. Qual é a primeira parcela? 3x. Aí coloca, vezes dx. Ah, põe o mais agora. Vamos para a segunda integral. Quem é a segunda integral? É a segunda parcela. 7 vezes dx. Ah, e agora vamos trabalhar com o que nós já sabemos dos dois primeiros casos, tá certo? Vamos trabalhar separadamente. Primeiro faz o integral, depois faz a outra. Depois soma as duas. Ah, professor, estou gostando. E eu estou olhando aqui que nessa primeira nova integral aparece uma constante. A constante 3, professor. O que vai acontecer com essa constante? O que é? Ela vai lá para trás do sinal de integral. Ela vai para trás do sinal de integral. Aí vai ficar assim, ó. É igual a 3 vezes integral de... Quem foi que sobrou? X dx. Tá? Mas estou vendo aqui que nessa segunda integral, professor, aparece a constante 7. O que é que vai acontecer com essa constante 7? O que é, professor? Vai migrar para antes do símbolo da integral. Vai ficar assim, mais 7 que multiplica a integral de... Quem foi que sobrou? Só o dx. Então, é igual a... Vamos lá. Vamos trabalhar essa primeira integral aqui. Já tem um 3.
Como é que fica a integral de x dx, professor? Você está percebendo que esse x não tem expoente, porque não precisa aparecer, mas é como se fosse o expoente 1. Ah, então eu já estou ficando mais prático, professor. Eu já sei que integral de x elevado a 1 é x elevado 1 mais 1, 2. E esse expoente 2 desce. Ah, que beleza, ó. Vamos lá, mais, repete o 7, repete o 7. Quem é a integral de dx, professor? Você aprendeu isso comigo. Ainda hoje eu disse, guarde, não esqueça nunca mais, a integral de dx é simplesmente o x. Muito bem. Então aqui ficamos finalmente com 3x2 sobre 2 mais 7x. Aqui está o nosso resultado final. 3x2 sobre 2 mais 7x. Professor, rapaz, eu estou gostando, ó. Estou gostando desse negócio de integral. Eu estou começando a ganhar o jeito, a pegar jeito. Não estou achando o bicho de 7 cabeças, não. É assim que eu vou ter que fazer na prova? É exatamente assim. Vamos treinar mais um pouco. Exemplo 2. Opa! Olha aí qual é a função densidade de probabilidade que ele vai apresentar e você vai ter que achar a área sob a curva. Você vai ter que fazer a integral dessa função. Função f de x dx. Professor, só que aqui dentro dessa função eu estou claramente percebendo a presença de uma subtração e de uma soma. Eu tenho 3 parcelas, professor. 1, 2, 3. 3 parcelas. Então você já sabe que vai desmembrar esta única integral em 3 integrais. Uma para cada parcela. Integral de, qual é a primeira parcela? x2 dx. Qual é o sinal que vem depois do x2? Qual é? Entre a primeira parcela e a segunda? É um sinal de menos, professor. Então coloque menos. Ah, muito bem. Segunda parcela, segunda integral. 5x. Olha a segunda parcela, 5x vezes dx. Opa! Qual é o sinal que aparece depois da segunda parcela? É o sinal de mais. Então coloque o mais. Terceira parcela, terceira integral. Quem é a terceira parcela? 3. 3 vezes dx. Muito bem, agora temos que usar os conhecimentos anteriores para calcular essas três integrais. Eita, trava-língua! 3 integrais, muito bem, né? Um prato de trigo para um tigre triste. Muito bem, vamos lá. Olha a primeira, ó. Professor, x elevado a um expoente. Primeiro caso, como é que fica? X, fica uma fração. O expoente 2 soma mais 1, fica 3. E o 3 desce. Opa, professor, rapaz. Tá ficando bom esse negócio, né? Agora vem um sinal de menos, menos. Olha o segundo caso aqui, gente, ó. Apareceu uma constante, a constante 5. Já sei que essa constante 5, professor, vem para cá, ó, para antes da integral. Quem é que sobrou? X dx. Vou ter que integrar o x. O x é como se fosse, você já sabe, é como se fosse x elevado a 1. Integrando o x elevado a 1, ele vai ficar uma fração. X elevado a 1 mais 1, 2. E esse 2 vem para cá. Opa, professor. Rapaz, está ficando bom. Repete o sinal de mais agora. Mais. Professor, encontrei outra constante bem aqui. A constante 3. O que acontece com ela? Traga bem aqui para fora. Nós vamos fazer a integral apenas. Esquece esse 3. Já está ali do lado de fora. Integral de dx. Integral de dx é igual a x. Nós já sabemos disso. Está aqui o nosso resultado final. Olha o resultado final. x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 3x. Aqui está o nosso resultado final dessa integral do exemplo 2.
Professor, rapaz, estou gostando. Tem mais exemplo? Tem, vamos lá. Terceiro exemplo. Professor, pegou pesado agora. Olha aí qual é a função que nós vamos ter que integrar. É uma função com 4 parcelas entre subtrações e somas. São 4 parcelas. Então você já sabe que vai desmembrar em 4 integrais, uma para cada parcela. Primeira parcela, x3, integral de x3 dx. Depois vem o sinal de menos, coloca o sinal de menos. Integral de segunda parcela, 4x2 dx. Depois vem o sinal de menos, põe o sinal de menos. Terceira parcela, integral de 2x dx. Depois vem o sinal de mais. Será que vai caber? Vou colocar aqui em cima. Mais integral de 1 dx. 1 dx nem precisa, nem precisa colocar o 1. Basta o dx. 1 vezes dx é dx. Ótimo. E agora? Agora vamos trabalhar com os casos anteriores que nós já conhecemos. Olha na primeira integral, x elevado a um expoente. Vira uma fração. X elevado 3, o expoente que era 3, fica 3 mais 1, 4, e o 4 desce. x4 sobre 4, menos. Professor, tem uma constante bem aqui, a constante 4. Para onde é que ela vai? Para antes da integral. Aí sobrou quem? x2 dx. Como é a integral de x2 dx? Repete o x, o expoente 2 vai somar mais 1, fica 3, e esse 3 desce bem para cá. Opa, menos 4x3 sobre 3. Depois aparece outro sinal de menos. Põe o sinal de menos. Professor, estou enxergando aqui a constante 2. Para onde é que ela vai? Ela vai bem para cá, para antes do sinal de integral. E vamos fazer agora a integração de x dx. Esse x é como se fosse elevado a 1. E aí você já sabe que esta integral vai virar uma fração. Traz o x para cá, o expoente 1 soma mais 1 vira 2, o 2 desce para o denominador. E finalmente tem o sinal de mais bem aqui, repete. Integral de dx você já sabe quanto vale. Integral de dx é x. E aqui está o nosso resultado final. Aqui está o nosso resultado final. x4 sobre 4 menos 4x3 sobre 3 menos 2x2 sobre 2. Opa, olha aí, professor. Ó, dá para cortar, não é? Dá para cortar o 2 aqui de cima com 2 aqui de baixo. Fica só menos x2. Ótimo, tá? E para finalizar, mais x. Pronto, aqui está o resultado final dessa integral, tá? O resultado final, x4 sobre 4, menos 4x3 sobre 3, menos x2 mais x. Perfeito. E agora, professor, tem mais um quarto caso? Tem não, gente. O que nós aprendemos até aqui já dá para a gente trabalhar numa questão de prova, tá? De estatística inferencial já, tá? Agora veja bem, nós fizemos ali, nós conhecemos ali a base, o conhecimento elementar do cálculo da integral de uma função. Mas quando você vier para a prova, você vai usar tudo que nós aprendemos e um tantinho a mais. Que tantinho a mais é esse? A integral definida. Veja, a prova vai trazer no enunciado uma função que vai ser a função densidade de probabilidade. A partir desta função, você traçaria o gráfico, né, da curva de probabilidades. E a área abaixo dessa curva representa a probabilidade que nós estamos procurando. Só que a questão, ela vai definir, tá? Um intervalo dizendo que você vai pedindo para você calcular uma área, pedindo para você calcular uma área abaixo da curva de probabilidade, curva que nasceu desta função, tá? Só que
limitada com a área limitada de um valor de x até outro valor de x. A questão vai dizer, ó, calcule essa área para um x variando de 1 até 4. E aí, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês que aqui eu coloquei o sinal de maior ou igual, menor ou igual. Tanto faz ser maior ou igual, menor ou igual, como ser apenas maior que e menor que, tá? Pode ser um pedaço, um lado maior que, maior ou igual, o outro só menor. Pode ser o lado direito maior ou igual. Não faz diferença nenhuma se o sinal que aparece aqui é maior ou igual ou só maior. É menor ou igual ou só menor. Não faz diferença nenhuma. Por quê, professor? Porque estamos trabalhando com variáveis contínuas. É por isso. Ah, muito bem. Então, professor, se a questão definir a área sob a curva variando, x variando de um valor menor até um valor maior, é só esta área que está aqui delimitada por esses dois tracejados que me interessa. Como é então que eu vou calcular essa área com x variando de um valor, de um limite a outro? Como é que eu calculo esta área, tá, abaixo da curva com x variando de um limite a outro? Eu já sei que a área abaixo da curva eu calculo fazendo o cálculo da integral, fazendo uma integral. Mas quando tem esses dois limites, ó, x variando de 1 a 4, como é que funciona? Está aqui. O que você vai fazer é a integral daquela função, a integral da função densidade de probabilidade vezes dx, e aí você vai acrescentar apenas isso, ó. Qual é a variação do x que você pretende fazer? De x variando de x igual a 1 até x igual a 4. Então aqui na integral você faz isso, ó. O x vai variar de 1 até 4. Pronto. O menor limite vem aqui para a parte de baixo da cobrinha. O maior limite vai lá para a parte de cima da cobrinha. Integral de x2 menos 5x mais 9 dx, com x variando de 1 até 4. E aí, como é que eu resolvo isso, professor? Vamos lá. É muito simples, não tem segredo. O primeiro passo é você calcular essa integral, tá? Calcula a integral como se, a princípio, não existisse esta variação de x de 1 a 4. Calcula a integral da maneira como nós já aprendemos a fazer. Professor, estou vendo aqui que a minha função que vai ser integrada tem uma subtração, tem uma soma, são 3 parcelas. 3 parcelas. Então você já sabe, vai desmembrar em 3 integrais, uma para cada parcela. Vai ficar integral de x2 dx. Qual é o sinal que vem depois? Menos. Menos integral de segunda parcela, 5x dx. Qual é o sinal que vem depois? Mais. Mais. Terceira parcela, integral de 9 dx. E agora, vamos usar os conhecimentos que nós já temos. Vamos ver se a gente consegue já fazer de uma forma mais automatizada. X ao quadrado, professor. X elevado ao expoente. Então, essa integral vira uma fração. O x vai ser elevado a 2 mais 1, 3. E o 3 desce. Muito bem. Menos. Tem uma constante aqui, professor. A constante 5. Para onde é que ela vai? Vai aqui para fora. E agora esquece esse 5. Integral de x dx. O x é como se fosse x elevado a 1. E a integral vira uma fração. Aquele expoente 1 vai ser somado mais 1. 1 mais 1 são 2. E o 2 desce. Ah, professor. E agora, sinal de mais. Sinal de mais. Tem uma constante, professor. A constante 9. A constante 9 vai para onde? Para fora da integral. Esquece esse 9 agora. O que sobrou? Integral de dx. Integral de dx é x. Você já sabe disso. Então, olha o resultado ao qual nós chegamos
x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 9x. Esse foi o resultado da integral daquela função. Só, professor, que eu não quero a integral, a área toda não. Eu quero a área limitada de x igual a 1 até x igual a 4. De x igual a 1 até x igual a 4. O que eu preciso fazer então agora, professor? Vamos lá. Pegue esse resultado ao qual nós chegamos. Olha ele aqui, ó. Vou chamar a atenção. Olha o resultado da integral que nós encontramos. x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 9x. Traga aqui para a próxima página. Este resultado, x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 9x, vai ser calculado agora com x variando de 1 até 4. Então você começa trabalhando com esse limite maior. Para x igual a 4, onde houver x no nosso resultado lá em cima, nós vamos substituir por 4. Queremos fazer o x igual a 4. Então vai ficar assim, ó. x3, no lugar do x, quem? 4. 4 elevado a 3 sobre 3. Repete o sinal de menos. Menos 5 vezes. Onde havia o x, substitui por 4. 4 elevado a 2 sobre 2, mais 9. Onde havia o x, substitui por 4. E agora faça suas contas. Faça as suas continhas. Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 sobre 3, menos. Quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 5, 40. Esse pedaço todinho aqui dá 40. E esse outro, 4 vezes 9, 36. Quanto é? Menos 40 mais 36. É menos 4, professor. Menos 4. E aí você fazendo aqui essa última subtração de frações, você vai achar como resultado 52 sobre 3. Deixa esse resultado guardado de molho para daqui a pouquinho. E agora? Agora vamos trabalhar com aquele limite menor, x igual a 1. Vamos trabalhar com x igual a 1. No nosso resultado da integral, onde houver x, agora vamos substituir por 1. E vai ficar assim, ó. x3, no lugar do x é 1. 1 elevado ao cubo sobre 3, menos 5 vezes, onde havia o x, troque por 1. 1 elevado a 2, ó, sobre 2, mais 9, onde havia o x, troque por 1, 9 vezes 1. E aí vai ficar assim. Quanto é 1 elevado ao cubo? É 1 sobre 3, 1 terço. 1, vamos lá. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 2, menos 5 meios, mais 9 vezes 1, que é 9. E aí você vai fazer esta soma de frações, 1 terço menos 5 meios mais 9, e vai encontrar como resultado 41 sobre 6. 41 sobre 6. E agora, professor, o que é que eu vou fazer com esses dois resultados? Veja, nós tínhamos como missão encontrar a integral desta função, que era a função densidade de probabilidade, com a área abaixo dessa curva, limitado do x igual a 1 até o x igual a 4. De início, o primeiro passo, esquece esses limites de 1 a 4, calcula a integral do jeito que nós já aprendemos. Aí encontramos esse resultado aqui. Depois que encontramos esse resultado, nós vamos aplicá-lo substituindo o x por aqueles dois limites, limite de 1 até 4.
começando sempre pelo limite maior, que é 4. Foi isso que fizemos. Aplicamos o x igual a 4 dentro do resultado da nossa integral, substituindo x por 4. Fizemos as contas e encontramos esse resultado aqui, 52 sobre 3. Depois pegamos o mesmo resultado da nossa integral e onde havia x, substituímos por x igual a 1, que é o menor limite. O x varia de 1 a 4. Fizemos as contas e encontramos a fração 41 sobre 6. E agora, professor, qual vai ser o resultado da minha área, abaixo da curva, limitado de x igual a 1 até x igual a 4? Essa área que eu estou fazendo aqui dos pontinhos azuis, qual é, professor? Pronto, basta você agora subtrair aqueles dois resultados que encontramos por último. 52 sobre 3 menos 41 sobre 6. E ao fazermos esta conta, nós vamos encontrar, vamos lá, 52 sobre 3, deixa eu abrir aqui mais uma, deixe-me abrir aqui mais uma tela. Opa, 52 sobre 3 menos 41 sobre 6. MMC igual a 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 52 são 104. Repete o sinal de menos. 6 dividido por 6 é 1 vezes 41 é 41. Fazendo esta subtração aqui em cima, vamos encontrar 63 dividido por 6. Dá para simplificar. Dá para dividir todo mundo por 3 e ficamos com 21 sobre 2. Aqui está, meus amigos, a área abaixo da curva. Opa! A área abaixo da curva é limitada a x, entre x igual a 1 e x igual a 4, 21 sobre 2. Calculamos a área, tá? Eita, professor, rapaz! Então não tem grande dificuldade. Quando a questão definir os limites do x, variando de tanto até tanto, primeiro eu calculo a integral, do jeito que eu já aprendi nessa aula, vi que não era complicado, já aprendi a técnica, já sei o conhecimento básico, já sei o conhecimento elementar para cálculo da integral de uma função, né? E aí, depois que eu encontro o meu resultado, eu substituo o x, primeiro pelo limite maior, encontro um resultado. Depois, pelo limite menor, encontro outro resultado, subtraio o primeiro do segundo e é a área que eu estou finalmente procurando. Ah, professor, e tem mais exercícios para a gente treinar aqui com essa integral definida de um limite a outro? Temos aqui mais alguns exercícios. Vamos fechar, né? Já estamos na chuva. Vamos molhar. Integral de x dx com x variando de 0 até 1. Primeiro você esquece os limites e faz a integral do x dx. Ah, professor, aqui é como se fosse x elevado a 1. Então vai ficar assim, ó. Já sei, ó. Vai ficar uma fração, x elevado 1 mais 1, 2 e o 2 vem para cá. E aí você vai fazer assim. Olha a notação que os matemáticos usam. O resultado da integral foi x2 sobre 2. Só que eu quero que o x varie de 0 até 1. Olha o que eles fazem. Eles passam uma barra e colocam a variação do x é de 0 até 1. Ah, então vamos lá. É igual a... Começamos aqui de cima. Onde houver x, substitua por 1. 1 elevado a 2 dividido por 2. E agora? Agora põe um sinal de menos, tá? E onde houver o x, agora vamos substituir por 0. Onde houver o x, vamos substituir por 0. Vai ficar 0 elevado a 2 sobre 2. Ótimo. E agora vamos fazer as nossas continhas. Quanto é 1 elevado a 2? É 1. Então ficou 1 meio menos...
Quanto é 0 elevado a qualquer coisa? É 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. 1/2 menos 0, que é igual a 1/2. Olha o resultado aqui, né, que estamos procurando. Professor, rapaz, a historinha da barra até facilita a minha vida. Se eu quiser fazer separadamente e depois subtrair, dá certo, professor? Dá certo. Vai chegar rigorosamente ao mesmo resultado. Então veja o que foi que nós fizemos. Primeiro calculamos quanto era o resultado da integral. x2 sobre 2. Só que agora eu quero x variando de 0 a 1. Começa pelo 1, tá? Onde houver x, substitui por 1. Foi o que nós fizemos. Onde havia o x, substituímos por 1. 1 ao quadrado sobre 2. Aí depois que você encontrasse esse resultado, você ia subtrair do segundo resultado. O segundo resultado eu encontro de que maneira? Substituindo x, agora pelo 0. Se você quiser fazer separadamente e depois subtrair o primeiro resultado do segundo, vai chegar rigorosamente na mesma resposta. Aqui estou mostrando uma maneira de você fazer direto aqui a subtração, de uma maneira um pouquinho mais célere, um pouquinho mais rápida. Olha esse exemplo. Integral de x2 dx com x variando de 1 até 2. Primeiro você esquece os limites e faz a integral da função da forma como nós já aprendemos. É x elevado a 2, professor. Já sei que vai virar uma fração. O expoente 2 vai ser somado mais 1, 2 com mais 1, 3, e o 3 desce. Então, olha o resultado. x3 sobre 3. Só que eu quero agora calcular com o x variando de 1 até 2. Aí os matemáticos passam uma barra e dizem: o x vai variar de 1 até 2. Vamos fazer então uma subtração de duas parcelas. Uma subtração de duas parcelas. Na primeira parcela, nós vamos trocar o x por esse limite aqui de cima, que é 2. Então, onde havia x, você troca por 2. 2 elevado a 3 sobre 3. Depois disso, professor, depois disso, põe o sinal de menos e vamos para a segunda parcela. A segunda parcela é calculada substituindo o x por esse limite aqui de baixo, que é o 1. Então vai ficar assim, ó, 1 elevado a 3 sobre 3. E agora vamos fazer as nossas contas. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 sobre 3 menos 1 ao cubo é 1. 1 sobre 3. Quanto é 8 terços menos 1 terço? Matemática básica. Subtração de frações com o mesmo denominador. Basta repetir o denominador, professor. E agora 8 menos 1, 7. Aqui está o resultado que estamos procurando. 7 terços. Professor, rapaz, pelo amor de Deus, professor, eu estou gostando. Vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Integral de 1 sobre x2 dx, só que eu quero que o x varie de 1 até 2. E aí, professor? Primeiro, o que eu faço? Primeiro você esquece que tem aqueles limites, tá? Vai ficar assim, ó. Vou jogar esse x2 para o numerador, professor. O expoente 2 vira menos 2. Está aqui a nossa integral. Integral de x2 é x a menos 2 dx. Eu já sei que vira uma fração, professor, tá? Aquele menos 2 vai ser somado mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Sobre menos 1, aqui está o meu resultado, tá? Só que eu vou trazer para cá o resultado, tá? Vou trazer para cá o resultado. Professor, eu não quero deixar esse expoente menos 1 negativo, não. Eu quero que esse expoente negativo fique positivo. Então vamos jogar esse x elevado a menos 1 para o denominador. O que vai acontecer com ele? Ó, eu vou trazer esse sinal de menos bem para cá, tá? Aqui vai ficar 1, porque não vai ter mais ninguém, né? É como se fosse 1 vezes. Esse x a menos 1 vem aqui para baixo. Vai ficar x elevado a mais 1. Expoente mais 1 não precisa aparecer. Olha o resultado dessa nossa integral. Menos 1 sobre x. Olha aqui, ó. Menos
1 sobre x. Acontece, porém, que eu quero que esse x sofra uma variação de 1 até 2. Então vamos fazer aqui uma subtração de duas parcelas. Na primeira delas, nós vamos substituir onde houver x, substitui por 2. Aí vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, aí põe um sinal de menos. Vamos subtrair agora de uma segunda parcela, na qual substituiremos o x por 1. Aí vai ficar assim, menos... E agora, veja que tem o sinal de menos aqui antes, ó. Menos, passa o traço, 1 sobre 1. Professor, agora ficou assim, ó. Vamos lá, cuidado com esses dois sinais de menos. Um menos antes do outro torna o segundo menos positivo. Menos, menos é mais. Professor, tem que ter muito cuidado na hora da prova, né? Ficamos assim, ó. Menos 1 meio. Quanto é menos menos 1? É mais 1. Então quanto é 1 menos 1 meio? 1 menos 1 meio é 1 meio. E aqui está o nosso resultado. Aqui está o nosso resultado. Opa! Estamos beirando 1h30 de aula. Ufa, né? Vou deixar para você 4 exercícios de presente, tá? Para você, ao final, treinar com esses 4 exercícios que eu vou deixar para resolvê-los no começo da próxima aula, porque teremos mais uma aula extra, na qual eu vou focar, dizer exatamente como é que a banca cobra conhecimentos em questões de estatística inferencial, nas quais você vai ter que fazer o cálculo integral. Professor, falta só um detalhezinho ali para você saber como utilizar o conhecimento dessa aula de hoje em questões de estatística inferencial que vão cobrar algo de você. Vamos entender qual vai ser essa cobrança e como fazer uso desse nosso conhecimento aqui, ok? Paramos essa aula por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já!